Olá, amigos, amigas, boa noite a todos, todas. Ficamos aí quinta, sexta, sábado, domingo em outras atividades, sem nossa programação, e retomamos aqui normal daqui até o final do ano, não se interrompe mais. Mandei uma circular hoje dizendo quais são aí os nossos programas fixos. Os programas das 19 horas, que normalmente não são diários, eu estou fazendo diário desde do dia 8 de outubro, né? E um outro dia que eu falei. Mas agora nós vamos avaliando, né? Eu, por exemplo, amanhã eu tenho um programa. Ontem foi comemorado o Dia do Sociólogo. Todos vocês sabem, eu sou sociólogo, já tenho quantos anos? Quase 45 anos. E nós vamos, então, comemorar amanhã à noite. Eu vou dar uma palestra virtual para os colegas da Federação Nacional de Sociólogos, vou fazer uma exposição, um debate. E quarta-feira eu estou pensando em fazer um programa sobre a guerra na Ucrânia, que já está no horizonte, né, um desfecho. Não estou dizendo que vai ter um acordo de paz ou que vai acabar a guerra, não é isso. Mas um desfecho vai se apresentar. Para vocês terem uma ideia, olha esta manchete aqui no Russia Today, que ele copia o The Economist. The Economist é uma revista inglesa dos capitalistas financeiros neoliberais que concorre com o Wall Street Journal, né? Olha o título: Estados Unidos pressionam Israel a acabar com a guerra em Gaza até o ano novo. Então, sobre a guerra na Palestina. E aqui, o Financial Times, não é, que é também um jornal da burguesia financeira inglesa, o título: Os discursos cor-de-rosa, entre aspas, de Zelensky criam um racha entre seu governo e os chefes militares. Então, eu estudei bastante a guerra na Ucrânia e vou, então, quarta-feira, fazer esse programa especial. Vou preparar bastante. Então, amanhã eu não terei programa no meu canal, mas vou transmitir no meu canal o que eu falar lá naqueles outros canais, né? Mas amanhã é mais, assim, coisas corporativas, né, da profissão do sociólogo, tá certo? Eu tenho um livro que é um livro, só tem esse livro no Brasil, que agora essa pilha aqui não estou achando, mas é sobre o mercado de trabalho do sociólogo no Brasil, né? É um livro, eu falo que é um livro de referência, mas só tem ele, não tem outros livros que tratam desse assunto, né? Bom, hoje o nosso tema é a posse de um fascista aqui no vizinho. Então, nós já tivemos ditaduras aqui nos vizinhos, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, tudo viveram, e nós vivemos uma ditadura. Mas de, sei lá, algumas décadas para cá, talvez, a Argentina se redemocratizou em 83, 40 anos, nós 85, e não houve mais golpes. Mas a extrema-direita, os fascistas, eles vêm sendo eleitos pelo voto direto. O que foi o Collor em 89, tomou posse em 90, não é? O que foi esse inominável que foi para a Argentina e causou lá frisson, gafes, etc. Eu vou falar disso daqui a pouco. Foi eleito pelo voto direto. Hitler foi eleito pelo voto, não é? Então, infelizmente, o povo escolhe essas, né, pessoas, essa gente.
não vamos dizer que o povo não sabe votar, mas tem hora que o povo vota certo, tem hora que o povo não vota certo, né? É a máquina de propaganda. Bem, então, eu fiz aqui um roteiro de 5 páginas para comentar com vocês, que mistura informações com análise. Não é? Não sou jornalista, nem quero ser, mas algumas informações eu vou trazer para vocês. O que foi a posse do fascista Milei na Argentina? Foi um fracasso. Não é? Eu ainda não tenho a lista de que países mandaram representantes, mas eu sei que chefes de estados foram 7. Chile, Boric, não sei o que o Boric foi fazer lá. Paraguai, Santiago Peña. Uruguai, Lacalle Pou. Equador, Daniel Noboa. A Hungria, Viktor Orbán. O Zelensky, da Ucrânia, veio do outro lado do mundo, depois eu vou explicar por quê. Aqui eu estou com 6. Acho que tinha o cara da Armênia, Khachaturian, né? Bom, 7 chefes de Estado presentes. O presidente Lula não foi, e eu aplaudo essa decisão. Em 40 anos, é a primeira vez que o Brasil não manda o presidente, não vai, né? Mas eu discordei. Nós mandamos o nosso chanceler, o Mauro Vieira, que é terceiro escalão, né? Podia ter mandado o Alckmin, não mandou também, eu achei correto. Mas eu mandaria o embaixador do Brasil em Buenos Aires. Quais foram as ausências mais notadas? A China, a Rússia, os Estados Unidos. Nem sei se o embaixador em Buenos Aires foi, né? Japão, União Europeia, os principais países europeus. Bom, a Espanha, professor? Não, a Espanha estava o rei. O rei é chefe de Estado, mas não governa a Espanha. Né? Então, o primeiro-ministro da Espanha é o Sánchez, é um cara considerado progressista, não veio. França, Itália, Inglaterra, né? O México é um grande país latino-americano, não veio. Mas ali, a presença do Orbán e do Zelensky, e mesmo a do rei de Espanha, é um neofranquista. O homem é um cara de extrema-direita, é filho do rei Carlos, acho que é a família Bourbon. Não sei se ele é vivo ainda, mas acho que é vivo ainda. Deve estar bem velhinho. Ele assumiu quando o Franco morreu, né, em 77. Agora passou para o filho, o rei Filipe VI. Né? Esses caras são tudo de extrema-direita. Bem, então, eles acabaram fazendo então um convescote ali, tipo uma reunião com a extrema-direita mundial. O ex-presidente brasileiro, o fascista, inominável, inelegível e quase presidiário, não sei ainda por que não foi preso uma figura nefasta como essa, que prega golpe o tempo todo. Ele levou 3 governadores com ele. Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Jorginho Melo, de Santa Catarina, e aqui de São Paulo, Tarcísio Freitas, que faz questão de ser um cara de extrema direita. Ele não está se deslocando do fascismo, não.
não está. Ele figura ao lado como caudatário, né, seguidor do inominável, do fascista. Algumas fontes aí dizem que a delegação era de 35, vários deputados federais, Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Fascista no Brasil, que é o PL. O PL é um partido fascista no Brasil, já falei isso várias vezes, vocês sabem. E outros deputados, que eu não tenho aqui o nome, eu vi também que o Ciro Nogueira, aquele senador, presidente do PP, também estava. Agora, eu vi também em alguns jornais que a delegação, a comitiva fascista brasileira chegou a 50 pessoas. A família dele, né, o Eduardo Bolsonaro, vulgo Edu Bananinha, que é deputado por São Paulo, e o Flávio Bolsonaro, também conhecido como Flávio Rachadinha, senador pelo Rio, estava presente. Então fizeram uma foto, a família toda, e o Milei e a sua vice-presidente, que é uma mulher de extrema direita também, saudosista da ditadura militar argentina. Não é? Consta que Bolsonaro quis tirar a foto junto com os chefes de Estado. E o cerimonial do Milei, que é um pessoal novo, sem nenhuma experiência, parece que estava aceitando essa situação. Foram os presidentes aqui, não sei quais deles, ou se todos, né? Absolutamente, isso não existe, essa possibilidade. Se ele participar, eu não participo. Isso é uma afronta ao Brasil. Né? Ele não é nada, nada. Ex-presidente é a mesma coisa que nada. Um ex-presidente réu, quase presidiário, inelegível, não poderia estar ali ao lado de ninguém. Quase que esteve, né? E quem barrou não foi o cerimonial, foram estes presidentes, né? Na hora dos cumprimentos, aí uma gafe real aconteceu. O Bolsonaro cumprimentou o Milei no segundo time, né, da fila de cumprimentos. O primeiro são os chefes de Estado. O segundo bloco deveria ser, pelo protocolo, os representantes dos chefes de Estado. Então, o Brasil mandou um ministro, né? Não, o Bolsonaro entrou nesse segundo bloco. Cumprimentou o Milei na frente do embaixador ministro Mauro Vieira. Isso foi uma gafe inominável cometida pelo cerimonial ali do Milei, da Casa Rosada, né? Então, o Mauro Vieira, só depois do Bolsonaro, é que adentrou ao recinto para os cumprimentos. A tradição era mais ou menos 11h30, eu assisti ao vivo pela TV Argentina. A tradição é que o discurso presidencial de posse seja feita dentro do Congresso Nacional, né? Porque ali estão os representantes do povo argentino. O Milei falou, não vou fazer discurso aqui, como querendo mostrar um desdém com o mundo político, e vai lá para fora e faz um discurso lido, claro, não foi de improviso, para a massa, para o povo, onde anuncia medidas duríssimas. Eu vou daqui a pouco falar sobre isso, mas ele então quebra a tradição e dá um desdém aí para o mundo político e vai lá para a sacada da Casa Rosada. Ele fez o juramento às 11h30 e lá ele jura perante uma Bíblia e ele fala
o texto que ele lê, juro perante estes evangelhos sagrados. Então você veja que a tradição cristã católica ali é tão forte que é um juramento feito perante um livro religioso. Não é? Isso é um absurdo. Isso, não é? Nós não temos esse tipo de... Por muito tempo, o Poder Judiciário, quando se chamava para depor, juro falar a verdade, nada mais do que a verdade, em nome de Deus. Hoje aboliram isso, né? E lá não. Lá ele usou o termo evangelhos sagrados. Né? Quem presidiu a solenidade de posse foi a presidente do Senado, que é a vice-presidente, até ontem era a Cristina Kirchner, não é? Que era a vice-presidente, agora não é, né? Não tem mais função. O Alberto Fernandes entrou no recinto só no momento que, para colocar a faixa nele, saiu de novo. Né? Houve um cumprimento muito frio ali. Né? Então, o clima, evidentemente, muito difícil. Aquele não é uma bengala que ele usa, é chamado bastão de mando. Bastão de mando, que fica na mão. Então, ele transmite a faixa e transmite este bastão de mando. Na ponta do bastão de mando, ele é confeccionado de acordo com a altura do novo presidente. E na ponta, aquela parte de cima assim, que é metalizada, tem lá um desenho, escultura, etc., de acordo com o que determina o presidente. Ele escolhe. E ele mandou, os 4 cachorros dele estão ali, né, aquela parte de ferro que fica na ponta desse bastão, que não é bengala, não é a mesma coisa que bengala, né? Então, é um presidente que fala com o seu cachorro morto, que ele clonou, né? Que o nome dele é Conan, em alusão ao filme Conan o Bárbaro. E ele tem uma médium que é especialista em falar com espírito de animais. E ele pede conselho para o cachorro morto dele. Então, este homem tomou posse ontem na presidência da Argentina e anunciou medidas duríssimas para o país e para o povo. Então, além de o fascismo morar aqui do lado, né, estou vislumbrando tempos dificílimos para os hermanos, o povo irmão argentino, que nós gostamos muito, essa rivalidade de futebol aí eu nem entro nisso, mas a Argentina, no começo do século XX, era quase que já tinha erradicado o analfabetismo. Tem até um termo que eles usam, daqui a pouco eu vou achar, né? Mas é farol do Ocidente. Farol do Ocidente. Então, é um povo muito avançado, muito politizado, muito desenvolvido, e aí chega ao fundo do poço e não chega com a pá, chega com uma retroescavadeira. Então ele vai ainda afundar ainda mais o país, com as medidas que ele já anunciou ontem e hoje começou a anunciar. Hoje, a primeira medida que ele assinou foi um decreto revogando um outro decreto. Qual é o decreto que ele revogou hoje? Um decreto que proibia nomear parentes do presidente para cargos no governo. Ao revogar este decreto, usando um decreto, ele nomeia a sua irmã, Karina Milei, como secretária-geral da presidência.
Então, a mulher mais forte da Argentina é a irmã do presidente. Então, você veja a que ponto chegam as relações institucionais, tornam-se familiares as relações. Isto é um retrocesso civilizacional. Não é possível uma coisa dessa. Ela pode ter as melhores qualidades, mas como irmã, como parente. Não é possível que isso se reflita como, não é, meu amigo Alex aqui, se reflita como uma pessoa. Hoje ela é a mulher mais forte na Argentina. Vai ter um beijamão ali, né? Se não puder falar com o presidente, vai falar com ela. É como a mesma coisa, porque ela manda nele, tudo indica. Né? Isso já tem vários sinais nesse sentido. Ele apresenta a irmã como meu chefe. Ela é o chefe. Ele usa o masculino, não usa o feminino. Estranho, né? O espanhol tem masculino e feminino. Ele faz questão de usar o masculino. Apresentou a irmã para vários chefes de Estado como o chefe. Ela é o chefe. Né? E uma fascista, igual ele, evidentemente. A vice-presidente é uma fascista, é uma saudosista da ditadura militar. O próprio Milei é um revisionista. Ele diz que não morreram 30 mil na ditadura, morreram no máximo 8 mil. Então ele desaparece com 22 mil, porque é 30 mil que se sabe. Estima-se que outros 30 mil estão desaparecidos. É muito maior. Foi a pior ditadura da América Latina, a do Chile. E essa é uma ditadura que durou só 6 anos. A do Chile durou 16 anos, de 73 a 89, quando eles elegeram uma constituição pinochetista que está em vigor até hoje, não conseguiu ser modificada. Não é? E aí o Pinochet saiu de cena, mas não foi derrubado, não foi julgado, morreu de morte natural na sua casa, etc. Né? Diferente da Argentina. Durou só 6 anos, foi violentíssima, mataram milhares e milhares, mas todos os ditadores foram julgados e presos. Tem um filme de 1985 na Netflix, acho que são 4 capítulos, é muito bem feito, com aquele ator Darín, Ricardo Darín. Né? Terminado o discurso, ele foi com a irmã assistir uma missa, às 13 horas. A partir das 14, recebeu os cumprimentos e, às 17h30, ele empossou os seus 9 únicos ministros, maioria homens. Eram 18, ele cortou pela metade. Juntou 5 ministérios, cultura, trabalho, educação, não sei o quê, num ministério chamado Ministério da Cidadania ou dos Cidadãos. Né? O da Saúde ele preservou, mas o objetivo desse ministério é privatizar a saúde, e o Ministério da Educação, que acabou está diluído neste ministério maior, o objetivo é privatizar a educação na Argentina. Tudo, universidades, escolas federais, tudo. Né? Bem, o discurso não foi longo, meia hora, eu li e tenho aqui anotado algumas passagens. Ele, então, pinta um quadro político da Argentina como se fosse o pior momento na história republicana da Argentina. História republicana independente. Né? Antes era colônia espanhola, né? A coroa espanhola. E ele
deixa claro que é um ultraliberal. Ao final da live eu vou agradecer aí aos membros, aos que mandarem alguma contribuição, só para não perder o raciocínio aqui. Não é? Então, qual é o receituário ultraliberal que ele anunciou ontem mesmo? É um tripé. Cortes drásticos nas despesas públicas. 20 bilhões de pesos. Quantos reais? Não sei se está 1 para 2, né? Se for 1 para 2, é 40 bilhões de reais de corte num orçamento como um país pequeno como a Argentina, é muita coisa. Anunciou privatizações totais, ele não tem maioria, elas têm que passar pelo Congresso, então ele vai ter que mandar projeto de lei, não sei se será imediato, porque ele tem que construir uma base parlamentar que ele não tem, ele elegeu 10% do parlamento só, né? E definiu um aumento brutal de impostos. Para os trabalhadores, é o chamado imposto sobre a renda, e salário eles consideram renda, no Brasil é assim, e também impostos sobre produtos, que é o pior tipo de imposto, que é regressivo, é chamado imposto regressivo, porque imposto sobre o consumo ele tem uma alíquota única, seja essa aqui é uma caneta, o imposto dela é único, seja comprado por mim, um pobre professor, ou seja, esta caneta comprada por um homem mais rico do Brasil, ele paga o mesmo tipo de imposto. Então, o imposto sobre o consumo, sobre produtos, implica em impacto na inflação. Não é? E mesmo que alguns desses impostos possam afetar, por mais leve que seja, né, a burguesia, os ricos, donos de empresas, etc., que não deixarão de apoiá-lo por causa disso, o que eles fazem quando aumentam o imposto? Eles repassam para o preço dos produtos. E, ao fazerem isto, eles então vão piorar a situação inflacionária do país. Nós, então, vamos com a perspectiva da Argentina fechar o ano com 200% de inflação e o Brasil 4,5% de inflação. E os juros no Brasil, que amanhã deve reunir a última reunião do Copom esse ano, deve baixar mais um pouquinho, vamos fechar o ano com 9,25%. Se você descontar a inflação, 4,5%, você vai então entrar 2024 com um juro real de 4% ao ano. Isso já é, digamos, um juro civilizatório, um juro já, né, de país, né, mais normal, civilizado, né, porque o nosso juro já foi o maior do mundo. Caímos para segundo, terceiro, agora passamos a ser um país normal. O juro altíssimo vai ser hoje a Turquia, não sei se a Argélia, a Argentina vai entrar nessa espiral. Ele indicou o ministro da Economia, que é um homem do Macri, que é um homem ultraliberal, e indicou o presidente do Banco Central, que ele quer fechar o Banco Central, mas não vai conseguir. Então, eu tenho falado que ele entrará para a história como estelionatário. Ele não vai cumprir todas as promessas de campanha que ele fez, ou a maioria ele não vai conseguir cumprir. É quase impossível extinguir o Banco Central de um país que controla a moeda. Pior, ele disse na campanha que quer trocar o peso por dólar, mas apesar do cara ser economista, professor de economia, nem sei se fez doutorado ou não, ele sabe que não dá para trocar a moeda
Não tem estoque de dólar na Argentina, não tem reserva. O Brasil tem 400 bilhões de dólares. Não chega a tudo isso, 350. Mas nós temos reserva. O inominável torrou 60. O Lula e Dilma deixaram com quase 400. Né? E estamos fechando o ano, já recompusemos 10%, cresceu as reservas do Brasil. Né? Então, o Brasil está bem economicamente. Vamos fechar o ano com 2 milhões de empregos. Lá na Argentina é um desemprego elevadíssimo. Ele, no discurso dele, ele reconhece que a Argentina viverá um período, ele não fala nem longo nem curto, mas sinaliza um ano, com elevada inflação e completa estagnação econômica. Isto os economistas dão o nome de estagflação. Porque, veja, normalmente a inflação é causada pela demanda, muita procura, os preços sobem. Mas como que pode o preço continuar subindo em uma economia que está retraindo e que o consumo está baixo? Como justifica o preço subir se ninguém está comprando? Então, por isso que é chamado, tem uma definição, estagflação, mesmo em uma economia completamente estagnada, um PIB negativo, a inflação não para de crescer. Não há o poder da moeda, perde o poder de compra da moeda, os trabalhadores perdem o seu poder aquisitivo, né? Vivem um arroxo salarial, porque a inflação ela é um arroxo salarial, ela come o poder aquisitivo, e anunciou que reprimirá duramente os sindicatos que protestarem contra essa situação econômica. Ou seja, ele já anuncia o caos no discurso de ontem e começa a materializar esse caos com as medidas que ele, então, já adotou a partir de hoje. Né? Ele menciona, ele faz uma análise que o meu amigo e colega sociólogo argentino Atílio Boron, dos mais renomados daquele país, já tive lives com ele, tive com ele em Buenos Aires 2 vezes, ele é professor da UBA, Universidade de Buenos Aires, onde eu dei uma palestra uma vez. Ele usou um termo que Milei faz um diagnóstico catastrofista, que é uma catástrofe o país. Então, a hecatombe nuclear está bem ali na esquina. Ele chegou a falar no seu discurso que o país viverá imerso em um banho de sangue. O que um presidente da República, no discurso de posse, quer dizer que o país viverá um banho de sangue? É uma guerra civil? É um choque de classes? É uma repressão ao movimento popular? O exército vai matar pessoas assim nas manifestações? O que ele quer dizer com banho de sangue? Ele anuncia um banho de sangue no discurso de posse. Vocês já imaginaram Lula, Dilma, Fernando Henrique fazendo um discurso falando em banho de sangue no primeiro dia de posse? Né? Foi isso que ele fez. Disse que o dia 10 de dezembro entrará para a história da Argentina como o início de uma nova era para o país, de paz e prosperidade. Como é que pode ter paz se ele fala em banho de sangue? Né? A Argentina terá
crescimento e desenvolvimento. Mas como ele fala em estagflação, se estagflação é um país estagnado. E o país terá liberdade e progresso. Aliás, ele escreveu no livro de Posse, que é um livro histórico, deve ter 200 anos, sei lá, onde é feito a ata à mão pelo escrivão-geral do país. Ele assinou, Javier Milei, escreveu embaixo: Viva la libertad, carajo. Carajo é um palavrão. Eu que não falo palavrão em hipótese nenhuma, estou falando em espanhol, né? Mas você sabe o que é carajo, né? Quando ele fala liberdade, o Bolsonaro fala também. Esse final de semana teve vários comícios contra o Dino, tudo fracassado, né? Brasília 500, São Paulo 1000, mas no caminhão de São Paulo de som tinha lá uma faixa bem grande escrito liberdade. Eu fico pensando, o que esses fascistas querem dizer com liberdade? Eles foram contra qualquer liberdade nos 21 anos de ditadura militar do Brasil. Eduardo Bolsonaro era 85, devia ser um bebê, né? Sei lá quantos anos ele tem. E nós pregamos a liberdade. Liberdades democráticas, liberdades políticas, liberdade de expressão e manifestação, liberdade de organização. Nós era a bandeira da esquerda, da oposição, era as mais amplas liberdades políticas, expressão, organização. O que eles querem dizer com liberdade? Provavelmente, seguramente, liberdade para o capital agir, né, com total, sem nenhum controle, nenhum entraje, poder explorar livremente o trabalho, né, auferir mais-valia, lucro, riqueza, acumular renda. Né? Essa é a liberdade. Progresso? Que progresso? Não vai ter progresso na Argentina. A Argentina vai ter um retrocesso. Quando ele menciona que a Argentina foi o farol do Ocidente, ele diz, e isso é fato, né? Ele diz que a Argentina abandonou no início do século XX a opção de ser o farol do Ocidente quando os seus líderes decidiram abraçar, abre aspas, as ideias empobrecedoras do coletivismo. Coletivismo, cooperativismo, igualitarismo, é quase, digamos, um socialismo. Ele está mandando um recado aqui a quem? Juan Domingos Perón, né? Que é o peronismo que ele derrotou. Esse peronismo do Alberto Fernandes não é o peronismo da Cristina Kirchner, que também não é o peronismo do próprio Perón, né? É como se imaginasse getulismo no Brasil hoje, brizolismo. O que é isso hoje, né? O que seria isso hoje? Aliás, o PTB de Roberto Jefferson, fascista, que era presidente desse partido, ele extinguiu o partido que ele fundiu com outro. E um grupo histórico do antigo PTB, que como em 1980, a ditadura era o general Figueiredo, né? Naquela reforma partidária de 1980, que surgiu PT, PTB, PMDB, PDS e PTB, né? PMDB, PDT, PDS, PTB e PT. 5 partidos. Foi aquela reforma partidária muito limitada. O Partido Comunista do Brasil mesmo não foi legalizado. Nós tivemos que continuar atuando clandestinamente dentro do antigo PMDB. MDB, mesma coisa, né? Então,
O peronismo evoluiu na Argentina. Perón, assim como Getúlio, ele tiveram momentos que chegaram a flertar com a direita, com setores conservadores aí, fascistas da Europa, mas isso foi pouco tempo e depois o mundo fez com que eles então avançassem. O Brasil formou a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, foi para a Europa lutar contra o nazifascismo. O Brasil se redemocratizou, né? E então o Getúlio, que não deixaram o Getúlio concorrer em 45, deram o golpe. Ele não chegou a ser preso, né? Góes Monteiro era o ministro da guerra dele, o derrubou. Ele falou: nós não vamos te prender, você vai lá para sua terra, São Borja, fica quietinho lá, mas você não vai se candidatar. Ele volta em 1950, volta nos braços do povo e ganha estourado, né? Então é um Getúlio, nos 15 anos de poder, ele tem 3 fases, que eu costumo dizer, né? Tem fase ruim, aquela fase 37, né, que ele dá um golpe interno, até 43, quando, né, declara guerra ao eixo. Então, as pessoas mudam, as ideias mudam. Né? Então, o getulismo, o trabalhismo, ele vigorou com Jango, com Brizola. Aí, em 80, o PTB foi recriado, mas foi entregue para uma sobrinha neta de Vargas, Ivete Vargas, uma mulher de extrema direita. Brizola não teve como lutar contra isso, criou o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que existe até hoje. E aí, um grupo histórico de brizolistas, getulistas, foi na justiça e pegou o PTB de volta. Não sei o que vão fazer com ele. Pode ser que o PDT junte com esse PTB reconquistado e passe a ser o velho novo PTB. Né? Então, um PTB que é um verdadeiro partido mesmo dos trabalhistas, um partido social-democrata, não tão à esquerda quanto o PT. Né? Então, quando o Milei faz esse ataque aqui, ele está atacando, né, Juan Domingos Perón. Né? Então, estas lideranças abraçaram as ideias empobrecedoras do coletivismo. Ele disse que a sua posse neste dia 10 de dezembro pode ser comparado à queda do Muro de Berlim em 1989. Porque a queda do Muro de Berlim marcou o fim de um período que ele chama de um período trágico para o mundo, que é o período do socialismo, né? Não era aquele socialismo que nós queríamos, nem o socialismo de Lenin, de Stalin, era alguma coisa aí de socialismo burocrático da União Soviética, que, né, mas ele chama um período trágico do mundo. Né? Quando acaba a União Soviética, em 1991, quem me acompanha sabe que eu tenho falado, por pior que fosse a União Soviética, você tinha um contraponto no mundo ao império, ao capitalismo. Você tinha a União Soviética. Se falava-se em socialismo. Depois ela acaba. Aí o mundo fica um mundo unipolar, né? Completamente unipolar. Nós estamos chegando aqui a 300 pessoas ao vivo, agradecer os canais parceiros, que são 10 canais, agradeço. Se vocês fizerem inscrições em todos os canais, quem puder fazer colaboração, entrar de membro, isso ajuda o nosso trabalho. Hoje eu fiz uma circular explicando que não teremos recesso. Vou continuar. Quinta-feira, curso sobre a África. Domingo, curso sobre as filósofas. Segunda-feira, 18 horas,
Painel Brasil, canal que eu sou colaborador. E quarta-feira, às 13 horas, TV 247, com o José Reinaldo, às 13 horas. Então, são os programas fixos que eu tenho. E depois tem outros programas. Se você ainda não está na minha lista de e-mails, está passando aqui na tela o meu zap, e-mail não, zap. Manda um zap para mim, manda um oi, que eu escrevo você em uma das listas, você vai receber minhas circulares. Quem quiser fazer uma contribuição via Pix, que não seja por Superchat, está aqui o meu Pix. E quem quiser comprar os meus livros, está aí a parteeditora.com.br. Tem lá várias promoções, tem todos os meus 12 livros, dos 22 que eu escrevi, tem 12 que estão em catálogo, estão lá. Então você tem também a possibilidade de comprar todos os 12, ganha 2 livros de brinde, ou só os internacionais, ou só os livros de sociologia. Tem lá várias opções, tá bom? Então vocês podem ajudar o meu trabalho com Pix, com Superchat aqui, depois eu vou anunciar no final todos que contribuíram, e comprando livros é a melhor forma. Amanhã fica pronto um novo livro da minha editora, que não é meu. Eu fiz a edição, fiz o prefácio junto com o tradutor. É um livro sobre sionistas cristãos. Um livro de 104 páginas. Já fiz uma campanha de pré-vendas, aí vendeu uns 30 ou 40. A partir de amanhã eu vou intensificar essas vendas aí. Baratinho, ficou com 104 páginas, nós fixamos o preço em R$ 23,90. Né? Bom, vamos então aqui para a reta final. Ele anuncia que acabou a era do que ele chamou de gradualismo para tentar resolver os problemas econômicos. Agora virá uma nova era do choque. Então é um impacto, um violento de uma vez só. Vamos ver até onde vai, não é, essas suas medidas, o impacto no emprego, o impacto no poder de compra. Isso pode ter uma explosão política e social na Argentina. Eles têm muita tradição do movimento sindical. Aberto a temporada de apostas, que dizem que ele pode cair bem antes de terminar os 4 anos. Né? Já ouvi 6 meses, já ouvi 1 ano, já ouvi menos que 6 meses. A Argentina pode entrar em colapso. Não é? Vocês lembram 2001? Era presidente Della Rua. Então houve uma crise. Em 2 semanas a Argentina teve 3 presidentes. Um foi caindo atrás do outro. Não sei se isso vai acontecer, mas eu acho que a chance de acontecer é real. Não tenham a menor dúvida disso. Né? Não sou vidente, não estou fazendo profecia, estou fazendo prognóstico. Estou inferindo em função de cenários que eu estou traçando, construindo, em função das medidas que estão sendo adotadas, que podem e seguramente causarão um impacto social gravíssimo. Vai ampliar a pobreza. Isso ele diz no discurso também. Ele reconhece o aumento do desemprego, o aumento da pobreza e o aumento dos miseráveis. Les Misérables. Né? Victor Hugo, grande livro. Né? Tem 2 personagens principais, né? Valjean e Javert. Recomendo que você leia. Ele tem 1.200 páginas. Eu tenho ali o box com 2 volumes. Né? Bom, ele então reconhece no discurso
que as suas primeiras medidas causarão um grande impacto e ampliarão. O Daniel dizendo que eu estou ao vivo. Eu sei que estou ao vivo. Causarão um grande aumento da pobreza e do desemprego, e os salários dos trabalhadores diminuirão, a indigência aumentará, a economia se contrairá, e, segundo ele, isso só passará em até um ano. Vocês acham que o país consegue conviver um ano com desemprego, arroxo de salário, aumento da indigência, do desemprego e da pobreza? Isto é o verdadeiro, são os ingredientes de um caldeirão explosivo. Não é? Vamos ver. Até amanhã eu vou estudar bastante as primeiras medidas. O impacto será muito grande, né? Por fim, ele menciona um novo contrato social, onde o Estado não mais dirige a vida das pessoas, apenas salvaguarda os direitos. Não sei quais direitos são esses, eles não defendem direitos, mas o que ele diz claramente é que o Estado não vai interferir mais em absolutamente nada. É o chamado Estado mínimo, mas na verdade é o Estado mínimo, não é para toda a sociedade. É o Estado mínimo para os ricos. Para os pobres, o Estado é máximo. É a repressão quando faz greve. Aliás, hoje estourou uma greve lá na Cisjordânia. Se parar toda a Cisjordânia, é uma forma de Israel ficar ainda mais complicada politicamente nesse momento histórico que está vivendo lá, né? Bom, pessoal, eu agradeço muito. Aqui eu quero agradecer a Ana, que além de dar uma boa noite, ela entrou como membro, né? Depois o amigo sempre presente Rivadavia, que manda uma contribuição, e minha amiga, camarada sempre presente, Maria Aparecida Conceição Prado Camargo, manda também um recado. Boa noite, querido mestre e internautas deste canal progressista. Contribuição pelas informações das ordens do dia. Muito obrigado, querida Maria Aparecida. Eu estou correndo para terminar um novo livro. Esse ano eu lancei dois, né? A previsão é fevereiro, que é da coleção para principiantes, o último livro da coleção, que é Mao Zedong para principiantes. Ele já está pronto, escrito, mas eu estou fazendo a segunda leitura, que eu chamo de edição final, né? E eu espero que termine nos próximos dias. Falta um capítulo para terminar, aí já vai para revisão e diagramação. Estou vendo se lanço em São Paulo na última sexta-feira de fevereiro, acho que é 24. Né? Em 3. Sexta-feira. Mas isso aí não precisa anotar agora, que Maria Aparecida, a humanidade não aprende com os euros. Não aprende, querida amiga, camarada. Bom, pessoal, esse foi nosso programa de hoje. Amanhã o assunto é sociólogo, mercado de trabalho. Quarta-feira será, então, o assunto guerra na Ucrânia.
Quinta-feira, no curso Mártires da Descolonização Africana, eu vou falar de um líder camaronês chamado Félix Roland Mumié, assassinado em 1960, envenenados por agentes franceses. E domingo falarei de uma das últimas filósofas daquele curso de mulheres filósofas, né? Filósofas da antiguidade. O curso está acabando, mais 3 semanas termina, tá bom? É isso, pessoal. Boa semana a todos, todas. Beijão para vocês. Obrigado aí pela companhia, pelas contribuições.